Olá, bem-vindo a mais uma aula de fotografia digital. Na aula de hoje continuaremos a analisar as fotos dos nossos colegas. Vamos lá? Analisando tecnicamente, a primeira coisa que podemos observar ao analisar o histograma é que a foto está subexposta. Então vamos começar a corrigir aqui a exposição da foto para podermos ter uma melhor impressão do que se trata a imagem. Com a exposição corrigida, podemos ver aqui as três gruas, mais um pedaço aqui, um porto, um pedaço de navio, o mar, montanhas aqui atrás. Em relação à regra dos terços, podemos observar que o assunto principal, que parece ser as gruas, não está localizada nem num ponto central, nem num dos cantos representando os terços. Além disso, o nível do cais não está exatamente plano em relação à linha da fotografia. Então, duas correções que nós podemos fazer em pós-processamento: horizontalização correta da linha do horizonte e segundo seria um corte em relação às regras dos terços, trazendo as gruas para um dos pontos dos terços. Veja agora como essa imagem aparece um pouco melhor distribuída, um pouco maior atenção à leitura das gruas. Este pedaço de barco também não está agregando muito valor à imagem. Então talvez o melhor corte para essa imagem seja não utilizando as regras dos terços, colocando aqui as gruas num dos terços, mas sim eliminando totalmente essa parte daqui e trazendo as gruas para o assunto principal da imagem. Algo como, por exemplo, isso daqui ou este corte aqui. O problema de um corte tão fechado é que a gente perde todo o resto das informações da imagem, como o céu nublado, a linha do horizonte e um pouco mais aqui em relação ao cais. Dadas as condições de iluminação dessa imagem, ficou muito difícil a diferenciação entre as montanhas lá atrás e o contorno das gruas. Por isso, mesmo com o ajuste de exposição, é muito difícil ter a qualidade desejável nesta imagem aqui. Vou retornar apenas ao corte antigo, onde eu acho um pouco mais interessante, para apresentar um pouco melhor as linhas das montanhas. Qual era a sugestão aqui para o nosso colega fotógrafo? Esperar o momento onde as gruas estejam melhor iluminadas para não ficar tão próximo em relação à luz escura aqui das montanhas e uma atenção um pouco maior aqui ao corte, observando as linhas horizontais e verticais, bem como os elementos que devem aparecer ou não na imagem. Vamos à próxima? Essa imagem encontrada anterior está super exposta. Vamos tentar corrigi-la, trazendo um pouco a exposição para baixo. Conseguimos ver melhor aqui as informações da imagem. Entretanto, podemos observar aqui alguns problemas. Um deles é em relação ao foco da imagem. Veja que a velocidade utilizada foi uma velocidade muito baixa, 1/8 de segundo. Com isso, qualquer movimento do barco ou mesmo do fotógrafo acaba por deixar a imagem um pouco tremida, que é o que aconteceu aqui. Veja com o zoom aplicado como o barco está tremido, ou seja, teve uma perda na definição da imagem, uma perda de foco. Essa imagem talvez deveria ser feita com velocidade em torno de 1/60. Em relação às linhas de contraste, essa imagem ficou um pouco perdida, Parece que falta dinamismo aqui das cores, não há cores, muito branco, muito preto e branco. Então talvez pudéssemos fazer um corte trazendo o barco para o ponto dos terços, eliminando aqui um pouco a parte da água, talvez eliminando um pouco o céu também. Veja, vamos colocar os barcos em 2/3 e eliminar um pouco a água e o céu. Vou tentar aumentar um pouquinho a nitidez da imagem e um pouquinho do contraste. Vamos comparar com a imagem original? Veja só a diferença entre iluminação, cor, definição e o contraste. Então, colega fotógrafo, use sempre a regra dos terços. Veja que colocando as gruas e o barco em 2/3, ficou um corte mais belo do que o da foto original. Vamos para a próxima? Nossa próxima foto parece ser a mesma foto anterior, apenas com a exposição melhorada. Veja aqui no histograma como a distribuição entre tons escuros e claros está bem melhor, bem mais equilibrado do que a foto anterior. Então, quais seriam os ajustes aqui? Veja que ao utilizar uma velocidade 1/40, ao contrário da foto anterior que foi velocidade de 1/8, já temos uma definição muito melhor do foco da imagem. Então vamos aplicar apenas a regra dos terços para diminuir um pouco a água, diminuir um pouco o céu e trazer aqui o barco e as gruas para 2/3 da imagem. Veja como esse corte ficou mais interessante. Agora consigo ver melhor o barco, vejo as gruas e vejo bem definidas as montanhas, a água e o céu. Ficou um corte mais interessante. Vamos para a próxima? Novamente as fotos das 3 gruas quase que ao centro da imagem. Minha principal atenção é a regra dos terços aqui.
Também tem um pouquinho de problema de definição de foco. Veja aqui a parte superior, como parece que ficou um pouco tremido. Vamos aplicar a regra dos terços? Vamos diminuir aqui o lado direito, onde tem informações que não são interessantes, abaixar aqui um pouquinho o céu, e deixar as gruas usando 2/3 do espaço da imagem. Um pouquinho de pós-processamento em relação à exposição, contraste e nitidez, também vai melhorar bastante aqui a nossa imagem. Apenas conferindo a verticalização, corrigir um pouquinho, agora temos as linhas horizontais corrigidas. Essa seria a foto final. Entretanto, pelo fato das gruas apresentarem uma leitura, talvez da direita para a esquerda, parecendo que são peças que apontam para a esquerda, esse tipo de corte não está um corte muito interessante. Melhor seria para essa foto uma leitura oposta, deixando as gruas do lado de cá, do lado esquerdo, e uma leitura para cá. Então, fotógrafo, tente quando possível uma outra posição para a imagem. Eu acho que este corte apontando o movimento das gruas para o lado de cá, em relação às regras dos terços, faz uma leitura melhor do que a opção anterior. Nossa próxima foto apresenta um elemento aqui embaixo que não influencia, não dá nenhuma qualidade para a imagem, e o elemento principal, a grua aqui neste canto de cá. Quais os comentários? Primeiro, em relação à regra dos terços. Veja que está dividido aqui a fotografia basicamente 50% água, 50% terra e céu. Ao fazer um corte, eliminando esse elemento de baixo que não agrega nada à imagem, e colocando aqui a faixa exatamente na regra dos terços, corrigindo também um pouco as linhas verticais e horizontais, já temos uma leitura melhor em relação à grua. Segundo comentário, exatamente da foto anterior. A grua parece que é uma peça que aponta para o lado direito da foto, aponta para fora. Então talvez o melhor corte seria colocando a grua do lado esquerdo, deixando a parte visível, né, os outros elementos, do lado de cada grua, do lado direito. Assim a gente teria uma caracterização melhor da nossa foto. Em relação ao contraste, está bem melhor definido. Veja que eu consigo ver aqui os postes aqui nas colunas centrais da grua, destacadas da montanha, o que a gente não conseguia naquela foto subexposta. E o que falta aqui talvez seja só um pouquinho mais de cor e definição. Veja que aumentar a claridade e a vibração das cores, consigo aqui uma definição melhor aqui dos nossos elementos. Fora isso, está uma foto muito bela. Uma outra leitura seria colocando o ponto ouro na grua, então eliminando mais ainda a parte de água e fazendo um corte bem assim, ó. Veja, com pouca água e agora sim, trazendo atenção bastante à grua. Veja que é uma leitura também de praticamente regras dos terços. 2/3 de céu e aproximadamente aqui, ó, 1/3 na montanha com a água. Vamos para a próxima? Novamente uma foto que está subexposta. Vemos que a foto contém tons muito escuros e a princípio não conseguimos destacar qual seria o elemento principal dessa imagem. Seria esta peça aqui avermelhada? Seria algo em relação aos canos? Seria em relação às nuvens? O uso correto, não só da exposição, como das técnicas de terço, da regra dos terços, conseguimos dar uma informação melhor à imagem. Vamos tirar um pouco esta peça da posição central, trazendo para um canto das imagens, e eliminar um pouco essa tubulação, usando assim a regra dos terços. Apliquei aqui a regra dos terços, vou baixar um pouquinho só do céu, para manter aqui bem proporção. E agora eu tenho a leitura mais fidedigna da imagem. Agora o leitor, ao olhar a imagem, ele vê que o que o fotógrafo queria mostrar é esta peça aqui, ó, provavelmente fazendo a propaganda da empresa Manobrás. Ok? Vamos para a próxima? Foto bastante semelhante à anterior, né? Novamente a peça não está na região dos terços, ela está levemente deslocada, quase centrada, e houve já uma eliminação um pouco melhor aqui dessa tubulação inferior, com uma definição também melhor do céu. Vamos comparar só os parâmetros fotográficos da foto anterior e dessa aqui, ó. Essa foi utilizada uma velocidade 1:280, abertura quase 5, um ISO baixo, e nessa aqui uma abertura 12, né, para a gente ter uma maior profundidade de foco e a velocidade um pouco baixa, 1:40. Então cuidado aqui, ó, velocidades baixas usando o zoom, onde a foto pode ser tremida. Caso o nosso colega tenha feito apenas as variações de abertura e velocidade ISO, a fim de detectar a variação, para essas fotos de grande distância, talvez não seja facilmente observado. Faça o mesmo teste com fotos de pessoas, de rostos e pessoas bastante próximas. Aí sim você vai conseguir observar, em relação ao foco na orelha, e no nariz e nos olhos, como o uso de aberturas pequenas ou grandes fazem grande diferença. Vamos apenas aplicar aqui a regra dos terços, novamente, ó, colocando essa peça aqui, ó, bem posicionada, eliminando um pouco mais a tubulação.
E agora sim faço uma leitura um pouco melhor da imagem. Vamos para a próxima? Veja só, 3 elementos centrados na imagem, uma velocidade baixa para elementos em movimento. O que acontece aqui é que nenhum dos 3 elementos estão bem focados, todos eles houve perda de foco. Além da foto estar super exposta, como mostra o nosso histograma. Vamos baixar um pouquinho a exposição e veja que a cor aqui da água já parece muito mais fidedigna, muito mais real do que a anterior. Em relação a este corte centrado, isso parece um pouco estranho, né? Talvez o melhor seria o momento de registrar com este barco do lado direito, este aqui ó, mais para o lado esquerdo e este aqui numa outra posição qualquer. Centrado dessa maneira, a gente faz uma leitura um pouco estranha. Talvez aqui, ó, eliminando um pouco os outros elementos, né, eliminando o excesso de água aqui da fotografia, a gente consiga colocar aqui, ó, neste canto, representando 1/3 da imagem, esses 2 barcos, e representando aqui ó, 1/3 total e 2/3 para lá, este outro barco. Então, novamente, aplicando a regra dos terços, fazemos uma leitura um pouco melhor da imagem. Por fim, um pouco de uso de pós-processamento de nitidez, vamos conseguir recuperar um pouco da informação perdida. Entretanto, a ausência de foco pelo fato da velocidade ter sido baixa, 1 por 40, não deixou aqui os 3 barcos nitidamente registrados na nossa imagem. Vamos para a próxima? Esta foto parece muito com as 2 fotos anteriores. A foto está super exposta, vou baixar aqui um pouco, mas veja que houve bastante perda de informação da imagem. O céu ficou totalmente branco, não vejo nuvens, não conseguimos ver nada. Também o uso da velocidade baixa acabou deixando aqui ó, os elementos um pouco fora de foco. Veja que a definição não está muito boa dessa foto. Como ela se assemelha àquelas 2 fotos anteriores, eu não vou fazer mais comentários em relação à regra dos terços.